Luísa Martins, avanço peronomútil, né? Toffoli foi criticado, todo mundo disse que ele queria engavetar a investigação do Banco Master. Ele agora pediu as diligências, mas ele vai deixar bem guardadinho na gaveta dele o que foi apurado até o momento. Uribe, ele cita isso no início dessa decisão, né, que você trouxe ontem pra gente, a gente conseguiu dar um resumo ali muito rapidamente na hora do prime time, mas agora destrinchando, desculpa, um pouco melhor, dá para ver ali algumas nuances nessa decisão do ministro Dias Toffoli, e a gente vê no primeiro parágrafo dessa decisão que ele fala que foram encartados aos autos, ou seja, juntados ali no processo, documentos e informações de diversos órgãos estatais e também documentos enviados pelo Poder Judiciário, ou seja, pela Justiça Federal aqui do Distrito Federal, que foi onde foi a instância ali que deflagrou aquela primeira fase dessa operação sobre o Banco Master. E aí ele fala que todos esses materiais foram decisivos para que ele determinasse essas diligências em até 30 dias, que ele, segundo o ministro, são diligências urgentes, que devem ser feitas de forma imediata para tentar elucidar, né, esses casos das fraudes financeiras do Banco Master, e ele determina, né, que esse material seja devidamente custodiado no seu gabinete para afastar eventuais nulidades, mas também para que sejam alcançados resultados efetivos na investigação com a estrita observância do devido processo legal. Esse ponto, Uribe, é importante porque o ministro Dias Toffoli, ele já havia falado a interlocutores a esse respeito, como uma justificativa para aquele severo regime de sigilo que ele colocou à investigação do Banco Master, né? Na ocasião, ele foi muito criticado por colocar o sigilo, mas ele disse a alguns auxiliares que era uma medida para evitar vazamentos e preservar ao máximo a investigação para que não pudesse haver no futuro nenhuma alegação de nulidade em relação ao que está sendo investigado ou a cadeia de custódia das provas, né? A gente sabe que a questão da fragilidade da cadeia de custódia das provas foi um dos motivos, né, pelos quais a Operação Lava Jato foi considerada aí nula, né, em vários aspectos. Então, é algo que o ministro Dias Toffoli colocou como justificativa para manter ali um controle sobre, afinal de contas, quem vai ter acesso a esses materiais que foram juntados a respeito da investigação. E esses materiais, então, vão ficar com o ministro Dias Toffoli no seu gabinete e ele fica o responsável por supervisionar essa investigação e a gente viu isso ficar bem claro com essa determinação, né, para que a Polícia Federal ouça os investigados, para que eles possam esclarecer essas suspeitas que recaem sobre eles, ouça também, como você disse, Uribe, dirigentes do Banco Central, para que também possam explicar possíveis danos ao sistema financeiro nacional, enfim, né, tentar dar um rumo aí para essa investigação, para o aprofundamento dessa investigação. E lembrando que esse caso está com o ministro Dias Toffoli por conta de uma citação a um parlamentar que foi encontrado ali na operação da PF, um contrato imobiliário, foi encontrado com o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e aí isso acabou gerando, né, essa subida, digamos, para o STF, para que tudo possa ser investigado, embora esse deputado não tenha aí nenhum tipo de suspeita exatamente sobre ele em relação a essas fraudes do Banco Master, era algo que não tinha, em princípio não tem relação, um contrato imobiliário, mas, de qualquer forma, isso, só para concluir de verdade, agora que eu sei que eu já estou esgotando o tempo, mas também uma sinalização, Uribe, de que o ministro Dias Toffoli não vai se declarar impedido nem suspeito depois de toda a confusão que veio à tona da viagem do ministro para Lima junto a um advogado de um dos envolvidos no caso Master, né? Toffoli confirmou aí a sua competência e vai supervisionar toda a investigação a partir de agora.